Nossa, esses dias eu tava lembrando de uma época muito boa na minha vida. Às vezes dá até vontade de voltar a viver aquele período. Ó, vocês estão aqui? Vocês estão me esperando há muito tempo? Tinha até esquecido, a minha cabeça foi pra lá. Isso também acontece contigo? De às vezes sair do momento presente, tentando reviver uma história, tentando reviver um momento que parece que nunca mais vai acontecer? Foi tão bom, aquela memória tão gostosa, que parece que nada mais que viver vai ser perto daquilo. A gente tá conversando hoje sobre nostalgia. Então fica aqui comigo pra gente pensar sobre isso. Meu nome é Ana Luísa, eu sou psicóloga aqui no Espaço Viver, faço parte da equipe, atuando em diversos trabalhos, e uma das coisas que a gente faz, que a gente adora fazer, é os vídeos aqui para o canal. Então já vou aproveitar para te convidar para conhecer. Se você ainda não conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vai lá ver os nossos vídeos, se inscreve no nosso canal e já deixa o like aí nos vídeos que você gostou, que você quer reassistir, porque as nossas reflexões estão aí para contribuir no dia a dia. Então vamos juntos pensar sobre nostalgia. Como é que eu pensei da gente fazer hoje? Bom, primeiro entender o que é nostalgia, compreender quando que ela vira um problema e pensar em estratégias de lidar com ela. Vamos lá? Bom, o que é nostalgia? Geralmente ela inicialmente começa com um sentimento, na verdade, às vezes muito gostoso, assim, de uma memória, de algo que a gente viveu, que a gente guarda dentro do coração, sabe? Que quando lembra, só lembra das coisas boas, daquela situação que você gostaria de acontecer de novo, mas sente que vai ser muito difícil reviver aquilo. Bom, a nossa vida ela é feita mesmo de experiências e do que a gente guarda delas, e poder guardar as boas experiências, guardar o que a gente viveu é muito gostoso, faz parte do nosso processo de viver assim, né? De poder carregar nossas bagagens do que a gente já conquistou, do que a gente já superou. Agora, a questão da nostalgia é que ela também vem acompanhada com uma certa tristeza, uma certa melancolia, de uma saudade de algo que não vai mais voltar. E quando é muito difícil pra gente se permitir, se deixar a lembrança lá no lugar dela, onde ela já aconteceu, onde ela ficou, quando é muito difícil pra gente viver o nosso presente sem ficar nessa expectativa dela, ou sem comparar tudo com aquilo que a gente guardou, daquele jeitinho que ficou tão especial, a ponto de parecer que nada mais pode ganhar um lugar tão especial como aquilo. Aí parece que fala de algo que a gente precisa prestar atenção. Se uma memória, se algo que você viveu volta sempre o tempo todo, a ponto dela estar mais no presente do que você mesmo, é um sinal que precisa olhar. Precisa dar um espaço para cuidar dessa lembrança, entender por que ela está voltando tanto. Bom, então o nosso segundo ponto fala quando a nostalgia vira um problema. Eu sei que é muito gostoso poder ter boas memórias e guardar elas com carinho. A questão é que quando elas começam a te impedir de viver o presente, porque você quer ficar nelas lá no passado, quando elas estão mais presentes do que as suas próprias experiências acontecendo no momento, isso é um problema. Geralmente a nostalgia ela vem junto com uma idealização de algo que aconteceu. E quando a gente vai para um ideal, quando a gente guarda daquele jeito que não consegue ver talvez as diferentes partes que também você viveu, o todo daquela experiência, é muito difícil. Qualquer experiência que chegue vai parecer que não chega aos pés daquela. Porque o ideal é aquilo que não é alcançado mesmo. Então isso acaba te travando nas experiências da vida. Por isso que é muito importante prestar atenção nelas. E aí se você se abre, para você poder se abrir para as novas experiências, fala de um processo que você precisa cuidar dessa outra que está aí te trazendo para o teu passado. Não é à toa que essas memórias vêm. Então por isso eu te pergunto, qual é o significado dessa experiência para você? Aqui a gente já começa a entrar nas estratégias para poder lidar com a nostalgia de uma maneira que você possa seguir em frente e continuar vivendo as suas experiências agora, a partir do presente. Então, se ela está aparecendo, tem algum significado? Qual é o significado dessa experiência para ti? Qual é o impacto dela de ficar rememorizando ela no teu dia a dia? Você está percebendo que você está se fechando para outras experiências? Porque é muito possível que isso esteja acontecendo. Então, poder dá um espaço para olhar para isso que você está guardando, que está revivendo,
de uma maneira buscar compreender diferentes pontos de vista do que aconteceu, é uma estratégia interessante. Então, conversar com as pessoas que viveram essa experiência contigo, porque elas vão agregando novos pontos. É muito interessante quando às vezes a gente guarda um pedacinho de uma memória e começa a conversar com quem viveu e você vai ver que às vezes é bem diferente. Cada um fala uma coisa bem diferente. Eu sei que esse caminho não é bem fácil, porque isso pode despertar diferentes emoções que talvez você não gostaria. Porque quando a gente desconstrói uma idealização, puxa, não é fácil. A gente fica chateado, a gente pode despertar raiva, pode despertar culpa. Então abrace também as tuas emoções, abrace as emoções que vierem. Não é à toa que talvez aquela memória esteja idealizada, sabe? Às vezes tem coisas que são difíceis de lidar, que a gente acaba disfarçando para a gente poder lidar melhor. Isso faz parte dos nossos processos, mas é importante observar quando elas estão assim, tão presentes na tua vida, de uma forma que você não consegue estar. Então essas são algumas possibilidades para te ajudar a lidar com essa nostalgia, para poder seguir em frente. Então quando a gente pode explorar um pouco melhor essa memória, entender diferentes lados dela e desconstruindo um pouco essa experiência, isso que você guardou. Fala também de um processo de despedida, que você possa deixar aquilo que você viveu, que guardou no fim com tanto carinho, lá na sua história. Poder reviver essas memórias, entender os significados. Fala de processos de despedida, para que você possa deixá-las lá, no lugar onde você viveu, guardar com carinho, mas se permitir para viver novas experiências. Viver despedidas e lutos não é fácil, também geram muitas emoções e acho que é legal ter um momento especial para se pensar sobre despedidas, e por isso que eu vou deixar um vídeo nosso aqui do canal que fala justamente sobre isso. É um vídeo todinho para te ajudar a refletir sobre isso e pode contribuir muito no teu processo de lidar com essa nostalgia para poder se abrir para o momento presente. Bom, eu espero que essas reflexões tenham te ajudado, que possam te ajudar a entender um pouquinho melhor o que você está vivendo, o que você viveu e como te abrir para as novas experiências. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, curtir os vídeos que você gostou, curtir esse vídeo, comentar, tá aqui pertinho da gente. Um forte abraço e até mais!